Em questão, chegamos a uma frase, eu creio que essencial. É possível ser feliz o tempo todo? No bloco anterior, o senhor nos disse que é utópico a felicidade o tempo todo, é utópico. Fomos a classe A+, né? E agora chegamos na base da sociedade brasileira, que busca outros meios para ter uma felicidade, e o senhor fechou o bloco anterior dizendo assim, é utópico a felicidade o tempo todo. Por quê, doutor? Porque assim, quem é feliz o tempo todo, não tomou choque de realidade com a vida como ela é nua e crua. Pessoa que é feliz o tempo todo é uma pessoa abobada, né? Uma pessoa que ou ela não é madura, né, como já dizia Freud, ela vive num processo de infantilização o tempo todo, ou ela está tomando Prozac, Rivotril o tempo todo. Porque a vida é insuportável, a vida é difícil, né? Por isso que Nietzsche dizia que para você viver você tinha que ser o super-homem. Não o super-homem da Marvel, né? Que é imbatível, não. O super-homem que assume a vida na sua categoria mais radical, sem sentido, dura, que é a existência humana. Então, por isso que o mercado de cosméticos, de drogas, né, vendem remédio o tempo todo, porque é um meio de anestesiar a consciência humana, porque sentir dor não é bom. Sentir dor na nossa cultura te dá a ideia de que você é um fraco, um derrotado. Ninguém sai falando por aí... É um hedonismo puro aí. Hedonismo, você tem que estar feliz, prazer, gozando a vida o tempo todo. Então, se a gente está no espaço, seja ele religioso, que para mim às vezes é o pior lugar para se mostrar fraqueza, porque como você é filho do rei, Deus tudo pode, você não pode sofrer. Então, só que quando a gente olha para um Deus da cruz, a gente vê um Deus fraco, um Deus triste, um Deus aparentemente derrotado, que disse, estou abandonado inclusive pelo meu pai, ou seja, a agonia da cruz é a agonia do abandono, da dor, do desespero. Como é que a gente aplica isso para a fé, para a religião, etc? Isso está na nossa cultura. E eu acho que é interessante que você me fez uma pergunta, e eu deixei passar e eu retomo aqui, é que pobre não tem tempo para pensar nessas coisas. Essa é uma discussão de felicidade de gente rica, porque o pobre vai acordar amanhã 4h30 da manhã, porque ele tem que pagar a conta. O pobre não sabe o que é ficar fazendo terapia. Não, não pode. O pobre se cura dentro de um metrô lotado, o pobre se cura pegando trânsito, o pobre se cura, sei lá, pegando uma lata de massa de concreto, e ele se cura assim, porque felicidade, essas coisas muito conceituais, né, intangíveis, só ali do abstrato, é coisa de gente que não tem o que gastar o dinheiro. Por isso que a gente às vezes discute isso na academia, de que esses temas, às vezes, muito filosóficos, só a gente com dinheiro que vai pagar lá para ficar te ouvindo. Porque Exatamente. O pobre não vai pagar, porque o pobre tem outros interesses. O pobre precisa fazer a vida acontecer. Então, parece que o pobre está mais consciente do que é viver do que realmente aquele que às vezes tem uma condição abastada de vida. E é interessante porque há um tempo atrás, uma socióloga no Rio de Janeiro, aliás, a PUC no Rio e as grandes instituições pesquisam sobre essa questão das relações entre o morro e a classe da Zona Sul, né? Sim. Quantos jovens, quantos filhos de magnatas, de pessoas, de empresários, sobem os morros para entender por que esse povo desce o morro cantando, sobe o morro cantando, né? Aqui fazendo uma paráfrase da lata d'água na cabeça, cantando, tem sorriso e parece que transpira a vida. Por que será que eles são assim? E aí eles sobem o morro, né? E as pessoas vêm de fora do Brasil, de outros países, porque parece que no morro tem a felicidade. Por que será, doutor? A gente precisa trazer aqui o grande pensador, poeta e filósofo brasileiro, Martim da Vila. Ele dizia, a vida vai melhorar e a vida vai melhorar. O brasileiro acredita nisso. Quem vive em comunidades canta esse samba constantemente. A vida vai melhorar. Porque o brasileiro, ele tem, eu acho que essa questão é muito importante. O brasileiro de classe média baixa, que às vezes não tem tanta formação quanto um rico às vezes pode ter, que o rico não sabe a diferença do que é esperança e esperançar.
Esperança vem do verbo esperar. Ou seja, você espera. Você espera numa fila de banco, você espera na fila de um mercado. Isso é esperança. Esperançar, o verbo esperançar, é fazer acontecer. Que é um novo conceito que a gente perdeu da raiz lá do latim. Então, esperançar é você fazer acontecer, regaçar as mangas, trabalhar, criar o ambiente. E o pobre faz isso, por isso que ele acredita que a vida vai melhorar, porque ele está trabalhando para isso. Ele faz por acontecer. Ele faz acontecer. Por isso que a felicidade do pobre está atrelada à sua conquista, ao seu êxito, à sua produção. Porque produzir para o pobre dá significado de vida, e isso dá felicidade para ele. Mesmo que ele não vá morar num condomínio de alto padrão. Sim. Mas mesmo na favela, eu moro numa favela, mas eu produzo, isso me traz significado, me traz sentido, me traz existência com E maiúsculo. Então isso é felicidade para ele. Ok, doutor. E também, para nós fecharmos o nosso bloco, é evidente também como nós que lidamos com a Escritura Sagrada, com a Bíblia, existe a possibilidade da pessoa entender que ele não precisa do guru, né? Ele não precisa buscar em outra fonte a não ser na figura de Cristo, essa felicidade que ela não é uma felicidade que nos isenta da dor, mas ela é uma felicidade que nos faz caminhar, mesmo em meio à dor, com alegria, com o esperançar e a esperança? Sim, se a gente olhar, por exemplo, para a questão da fé cristã, a gente sabe que assim, não existe ninguém na Bíblia que teve alguma mudança significativa na vida sem passar por um trauma agudo na sua existência. Okay. Então, assim, e isso não anula a felicidade, que você pode ser feliz no sofrimento. Depende de como você olha esse sofrimento, depende do aprendizado desse sofrimento. Então, a gente olha, por exemplo, para alguns personagens bíblicos, né? Abraão teve vários momentos de dificuldades na vida dele, mas a felicidade e a fé não foram removidas do seu coração. Sim. Quando ele sai da sua terra, passando fome, e vai para o Egito, ele está em um processo de grande sofrimento, mas a felicidade não é tirada do seu coração. Quando você tem uma experiência, por exemplo, do próprio Jó, né, que tem várias atenuâncias na sua vida, né, mas quando você lê o capítulo 1 de Jó até o capítulo 3, depois do 41 em diante, você vê uma outra perspectiva de você passar o sofrimento sem perder a felicidade. Ou seja, a gente tem que tomar uma postura diante da dor, do sofrimento, olhando pelo próprio Cristo, né? Que ele não ficou esperando nada na cruz. Na cruz, Jesus estava conjugando o verbo esperançar. Então, ele esperava a partir de uma tomada de uma postura. Então, eu acho que esses exemplos para nós são palpáveis, são significativos e podem nos ajudar. Obrigado, doutor, pela sua presença aqui mais uma vez, aqui no nosso programa Em Questão. Trabalhamos o tema felicidade e bem-estar. É possível ser feliz e também desfrutar do bem-estar. Muito obrigado pela sua presença. O Em Questão termina e nós voltaremos em breve para falar de outros temas importantes para você e para a sua comunidade. Obrigado. Então, Dr. Christopher, estava no final, no bloco anterior, havia uma comparação entre a ideia de bem-estar há alguns anos, vamos colocar 50 anos, 40 anos atrás, e hoje nós vemos uma diferença. O que é o bem-estar? Essa categoria do bem-estar hoje, esse comparativo. Então vamos continuar pensando sobre isso, porque certamente os nossos telespectadores vão repensar, né, essa roda viva. Eu gosto de falar de roda viva porque ela está girando numa velocidade cada vez maior, e nós entendemos que essa mudança tem a ver com até o conceito de economia. A economia trabalha com a ideia de a busca de elementos para satisfazer as necessidades. Só que as necessidades do homem, segundo a própria economia, são insaciáveis. O homem nunca estará satisfeito. Então é possível
ser feliz? É possível ter um bem-estar num cenário, no nosso cenário contemporâneo? Então, é interessante porque assim, o bem-estar para nós, como eu estava comentando no bloco anterior, ele tem essa nova categoria, né? Eu dizia que quando você vai fazer uma viagem e você vai escolher um hotel, você não pensa mais propriamente na qualidade do hotel, do quarto em si, ou da comida em si, mas você pensa se o hotel tem spa, se ele tem massagem, se ele tem piscina térmica, Uma boa sauna. Se alguns hotéis hoje já trabalham com isso, se ele tem algum tipo de guru espiritual, para que a sua estadia ali tenha, por exemplo, a gente tem no Brasil um hotel muito famoso nisso, que é o Lapinha, em Curitiba, e hoje abriu agora no Itaim, em São Paulo, em que você tem toda essa demanda, né? De que você pode se hospedar ali e ter todo esse suposto bem-estar. Por quê? Porque esse tipo de produção de bem-estar, ele é invisível. Você não pega, né? Um carro é um bem-estar palpável, mas o bem-estar da felicidade você não sabe. Um campo intangível, né? Exatamente. E ele vende muito bem. E é um mercado extremamente promissor, rentável, porque todo mundo quer ter essa reorganização da vida, né? Interessante, Gabriel, que a gente tem um cenário em São Paulo, tem uma revista chamada Vida Simples, que é o encarte da revista Capricho. E essa Vida Simples, a revista, ela só tem o interesse em publicar bem-estar linkado à espiritualidade. Então ela é do público A mais de São Paulo, que consome esse tipo de revista. A elite de São Paulo. Interessante que nessa revista ela trata de como a pessoa que é muito rica, bem-sucedida, ela vai agora abandonar isso para buscar um bem-estar. Então ela às vezes deixa até o seu trabalho, ela deixa de fazer aquilo e vai fazer retiros espirituais pelo mundo para buscar o eixo da vida, esse bem-estar consigo, com o mundo, com as pessoas. Bem James Hunter, né? Exatamente. Né? A gente tem aqui no sul de Minas, em Gonçalves, o centro da classe rica de São Paulo. Eles saem de São Paulo, vão para o sul de Minas, em Gonçalves, com uma cidade ali aproximadamente de 3 a 4 mil habitantes, com várias pousadas, onde eles vão fazer retiros de felicidade e bem-estar. Porque aí todo mundo volta segunda-feira para São Paulo, zen, pega o trânsito, ninguém xinga, ninguém manda ninguém morrer, porque fez 3 dias desse bem-estar. Ou seja, é uma nova categoria de mercado, e o marketing pegou isso, as empresas pegaram isso. Pode ver, tudo que eles vendem para você não é um bem palpável, é tudo uma ideia de conceito, que se você adquirir aquilo, você vai estar bem consigo mesmo. E entrando nessa ideia do intangível, essa pressão, né, que na base, agora eu vou para a base, que é o povo, né, que somos nós, da população abaixo disso. Existe essa possibilidade de uma felicidade, um bem-estar, sem estar num spa, né, onde pessoas têm lá o seu guru, o seu zen, alguém que o conduz a uma realidade espiritual que parece um paliativo apenas, porque se dura até segunda-feira, a terça-feira o dia começa diferente. Isso é muito interessante, Gabriel, porque assim, nessa sociedade de consumo, a droga é um ótimo consumo. E eu digo a droga legalizada, que são os remédios. Então, assim, a gente vive numa era em que, por exemplo, em São Paulo, e que está chegando aqui no interior, a gente já tem São José dos Campos, que é uma das maiores cidades aqui do Vale, né, chegando quase a 1 milhão de habitantes, que já tem um trânsito insuportável, né? Então, bem-estar hoje, você tem um bom carro, certo? Em São Paulo todo mundo quer ter um carro, porque você não consegue se locomover sem um carro. Só que você chega em São Paulo, você não pode andar rápido, porque tem a velocidade, o limite. Mas você não pode andar devagar, porque senão alguém vai te xingar e alguém vai bater em você. Ou seja, a gente vive numa constante neurose o tempo todo. Então você quer ter casas maiores,
Você quer ter empregos melhores, você quer explorar todo um átomo, mas não consegue explorar a própria vida, sim, se organizar. Então a gente vive numa neurose muito grande. E quem não se encaixa nisso daí, que se torna um subversivo, ou vai parar na prisão, ou vai tomar Prozac, vai fazer terapia. Porque é a droga legalizada, que é a droga que vai te trazer bem-estar, porque sofrer não cabe na nossa cultura, porque nossa cultura é uma cultura, essa palavra pode soar pesado, mas você que está me ouvindo, não entenda isso como pessoal, mas é uma cultura de bobos, de idiotas, porque ninguém pode ser feliz o tempo todo. Boa, ninguém pode ser feliz o tempo todo. Essa frase nós vamos retornar daqui a alguns minutos. Em questão, chegamos a uma frase, eu creio que essencial. É possível ser feliz o tempo todo? No bloco anterior, o Senhor nos disse que é utópico a felicidade o tempo todo, é utópico. Fomos a classe A+, né? E agora chegamos na base da sociedade brasileira, que busca outros meios para ter uma felicidade, e o Senhor fechou o bloco anterior dizendo assim, é utópico a felicidade o tempo todo. Por quê, doutor? Porque assim, quem é feliz o tempo todo, não tomou choque de realidade com a vida como ela é nua e crua. Pessoa que é feliz o tempo todo é uma pessoa abobada, né? Uma pessoa que ou ela não é madura, né, como já dizia Freud, ela vive num processo de infantilização o tempo todo, ou ela está tomando Prozac, Rivotril o tempo todo. Porque a vida é insuportável, a vida é difícil, né? Por isso que Nietzsche dizia que para você viver você tinha que ser o super-homem. Não o super-homem da Marvel, né? Que é imbatível, não. O super-homem que assume a vida na sua categoria mais radical, sem sentido, dura, que é a existência humana. Então, por isso que o mercado de cosméticos, de drogas, né, vendem remédio o tempo todo, porque é um meio de anestesiar a consciência humana. Porque sentir dor não é bom. Sentir dor na nossa cultura te dá a ideia de que você é um fraco, um derrotado. Ninguém sai falando por aí... É um hedonismo puro aí. Hedonismo, você tem que estar feliz, prazer, gozando a vida o tempo todo. Então, se a gente está no espaço, seja ele religioso, que para mim às vezes é o pior lugar para se mostrar fraqueza, porque como você é filho do rei, Deus tudo pode, você não pode sofrer. Então só que quando a gente olha para um Deus da cruz, a gente vê um Deus fraco, um Deus triste, um Deus aparentemente derrotado, que disse, estou abandonado inclusive pelo meu pai, ou seja, a agonia da cruz é a agonia do abandono, da dor, do desespero. Como é que a gente aplica isso para a fé, para a religião, etc? Isso está na nossa cultura. E eu acho que é interessante que você me fez uma pergunta, e eu deixei passar e eu retomo aqui, é que pobre não tem tempo para pensar nessas coisas. Essa é uma discussão de felicidade de gente rica, porque o pobre vai acordar amanhã 4h30 da manhã, porque ele tem que pagar a conta. O pobre não sabe o que é ficar fazendo terapia. Não, não pode. O pobre se cura dentro de um metrô lotado, o pobre se cura pegando trânsito, o pobre se cura, sei lá, pegando uma lata de massa de concreto, e ele se cura assim, porque felicidade, essas coisas muito conceituais, né, intangíveis, só ali do abstrato, é coisa de gente que não tem o que gastar o dinheiro. Por isso que a gente às vezes discute isso na academia, de que esses temas, às vezes, muito filosóficos, só a gente com dinheiro que vai pagar lá para ficar te ouvindo. Porque exatamente. O pobre não vai pagar, porque o pobre tem outros interesses. O pobre precisa fazer a vida acontecer. Então, parece que o pobre está mais consciente do que é viver do que realmente aquele que às vezes tem uma condição abastada de vida. E é interessante porque há um tempo atrás, uma socióloga no Rio de Janeiro, aliás, a PUC no Rio e as grandes instituições pesquisam sobre
essa questão das relações entre o morro e a classe da Zona Sul, né? Sim. Quantos jovens, quantos filhos de magnatas, de pessoas, de empresários, sobem os morros para entender por que esse povo desce o morro cantando, sobe o morro cantando, né? Aqui fazendo uma paráfrase da lata d'água na cabeça, cantando, tem sorriso e parece que transpira a vida. Por que será que eles são assim? E aí eles sobem o morro, né? E as pessoas vêm de fora do Brasil, de outros países, porque parece que no morro tem a felicidade. Por que será, doutor? A gente precisa trazer aqui o grande pensador, poeta e filósofo brasileiro, Martim da Vila. Ele dizia, a vida vai melhorar e a vida vai melhorar. O brasileiro acredita nisso. Quem vive em comunidades canta esse samba constantemente. A vida vai melhorar. Porque o brasileiro, ele tem, eu acho que essa questão é muito importante. O brasileiro de classe média baixa, que às vezes não tem tanta formação quanto um rico às vezes pode ter, que o rico não sabe a diferença do que é esperança e esperançar. Esperança vem do verbo esperar, ou seja, você espera, né? Você espera numa fila de banco, você espera na fila de um mercado, isso é esperança. Esperançar, o verbo esperançar, é fazer acontecer, que é um novo conceito, que a gente perdeu da raiz lá do latim. Então, esperançar é você fazer acontecer, regaçar as mangas, trabalhar, criar o ambiente. E o pobre faz isso, por isso que ele acredita que a vida vai melhorar, porque ele está trabalhando para isso. Ele faz por acontecer. Ele faz acontecer. Por isso que a felicidade do pobre está atrelada à sua conquista, ao seu êxito, à sua produção, porque produzir para o pobre dá significado de vida, e isso dá felicidade para ele. Mesmo que ele não vá morar num condomínio de alto padrão. Sim. Mas mesmo na favela, eu moro numa favela, mas eu produzo, isso me traz significado, me traz sentido, me traz existência com E maiúsculo. Né? Então isso é felicidade para ele. Ok, doutor. E também, para nós fecharmos o nosso bloco, é evidente também como nós que lidamos com a Escritura Sagrada, com a Bíblia, existe a possibilidade da pessoa entender que ele não precisa do guru, né? Ele não precisa buscar em outra fonte a não ser na figura de Cristo, essa felicidade que ela não é uma felicidade que nos isenta da dor, mas ela é uma felicidade que nos faz caminhar, mesmo em meio à dor, com alegria, com o esperançar e a esperança? Sim, se a gente olhar, por exemplo, para a questão da fé cristã, a gente sabe que assim, não existe ninguém na Bíblia que teve alguma mudança significativa na vida sem passar por um trauma agudo na sua existência. Okay. Então, assim, e isso não anula a felicidade, que você pode ser feliz no sofrimento. Depende de como você olha esse sofrimento, depende do aprendizado desse sofrimento. Então, a gente olha, por exemplo, para alguns personagens bíblicos, né? Abraão teve vários momentos de dificuldades na vida dele, mas a felicidade e a fé não foram removidas do seu coração. Sim. Quando ele sai da sua terra, passando fome, e vai para o Egito, ele está em um processo de grande sofrimento, mas a felicidade não é tirada do seu coração. Quando você tem uma experiência, por exemplo, do próprio Jó, né, que tem várias atenuâncias na sua vida, né, mas quando você lê o capítulo 1 de Jó até o capítulo 3, depois do 41 em diante, você vê uma outra perspectiva de você passar o sofrimento sem perder a felicidade. Ou seja, a gente tem que tomar uma postura diante da dor, do sofrimento, olhando pelo próprio Cristo, né? Que ele não ficou esperando nada na cruz. Na cruz, Jesus estava conjugando o verbo esperançar. Então, ele esperava a partir de uma tomada de uma postura. Então, eu acho que esses exemplos para nós são palpáveis, são significativos e podem nos ajudar. Obrigado, doutor, pela sua presença aqui mais uma vez, aqui no nosso programa Em Questão. Trabalhamos o tema felicidade e bem-estar. É possível ser feliz e também desfrutar do bem-estar. Muito obrigado pela sua presença. O Em Questão termina e nós voltaremos em breve para falar de outros temas importantes para você e para a sua comunidade. Obrigado.